A década de 1990 foi a era de ouro da aviação regional, impulsionando empresas como Embraer e Bombardier ao destaque com seus jatos inovadores. Em meio a essa onda, os japoneses, com sua antiga ambição na aviação, viram uma oportunidade de conquistar seu espaço. O sonho do jato regional era audacioso, mas não impossível. Não era um buraco sem fundo de dinheiro. O vazio deixado pela Boeing e Airbus era uma vantagem extra. Por quê? Empresas japonesas estavam interligadas, tornando a disputa indesejável. Em 2002, o governo japonês impulsionou a visão com uma iniciativa de pesquisa. Nesse confronto nacional da aviação, a joia da coroa, o contrato, ficou com a Mitsubishi Heavy Industries. Para o leigo, eles são os caras dos carros. Mas olhando além da superfície, verá um gigante com tentáculos que vão de ar-condicionado a submarinos e foguetes. Não se deve subestimar sua habilidade na aviação. Eles já atuaram desde fabricar aeronaves sob licença até serem contratantes principais de grandes empresas da aviação. Com esse legado, por que não criar sua própria ave dos céus? O objetivo deles: a aeronave compacta para 50 pessoas, rival dos modelos Embraer, Regional Jet e Bombardier CRJ. Na aviação, nem sempre o tamanho importa, mas sim o refinamento do design. Imagine uma cabine confortável com 4 assentos por fileira. Agora, em vez do compartimento de bagagem tradicional embaixo, as malas foram acomodadas na cauda, deixando a fuselagem mais elegante e aerodinâmica. Diferente dos aviões antigos com cauda em T e motores traseiros, essa maravilha moderna olha para o futuro, se inspirando nos aviões maiores que exibem motores sob as asas, uma referência à atual série Embraer e Jet. Com o avanço econômico e inovações no design, a capacidade de assentos subiu para 70 a 90 passageiros, semelhante aos modelos E-Jet E170 e E175. Então, em 2007, no glamouroso Paris Air Show, o grande momento chegou, apresentando ao mundo o MRJ. Esse não era apenas mais um avião, era o ápice da aviação futurista. Cabines luxuosas, eletrônicos avançados, design inovador e redução de 20% no consumo de combustível. Fuselagem feita principalmente com materiais compostos modernos. Lembre-se, isso foi em 2007 quando até o Boeing 787 ainda não tinha voado. De volta ao Japão, o MRJ não era apenas um jato, era o sonho da aviação japonesa, marcando um marco significativo. Era a maior aeronave civil que o país havia construído desde a Segunda Guerra Mundial. Enquanto o Nihon Aircraft Manufacturing Corporation, 64 passageiros nas décadas de 60 e 70, não teve grande impacto mundial, o MRJ buscava colocar o Japão na elite da aviação. A All Nippon Airways liderou o movimento, sendo a primeira a assinar o contrato. Depois, a Mitsubishi Aircraft Corporation entrou em ação, com a visão majestosa custando cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Bem-vindo ao futuro da aviação. Imagine uma dupla magnífica nos céus, os irmãos MRJ, o ágil MRJ 70 e o robusto MRJ 90. O MRJ 90 média 35,8 metros de comprimento, 117 pés, e tinha envergadura de 29,2 metros, 95 pés, quase o tamanho de uma quadra de basquete. Seu design era parecido com os E-Jets da Embraer, mas com um diferencial. A carga organizada na cauda deixava o avião mais esguio e alongado. Ele prometia transportar até 88 passageiros em classe única ou 81 com mais luxo. E falando em variedade, diferentes versões do MRJ 90 prometiam viagens que iam de um salto de Seattle a Los Angeles até um voo de Nova York a Los Angeles. Agora apresento o irmão mais novo, MRJ 70. Mais curto, com 33,4 metros, 109 pés, mas com seu próprio carisma. Ele tinha 76 assentos na configuração padrão, ou 69 em duas classes, mostrando versatilidade de alcance com diferentes distâncias de voo. Entre e o cockpit, parecia um centro de comando de ficção científica. Mesmo assim, por tradição, e talvez pelos amigos da Boeing, os manches clássicos seguiram em destaque, em vez dos side sticks modernos.
Chegou-se até a cogitar alinhar o design do cockpit com o do 787 da Boeing, mas esse sonho ambicioso acabou sendo deixado de lado. Escolher o motor, coração da aeronave, não foi fácil. Rolls-Royce, General Electric e Pratt & Whitney disputaram essa honra. No final, o recém-lançado Geared Turbofan da Pratt & Whitney, com tecnologia de ponta, chamou a atenção da Mitsubishi. Foi uma decisão ousada, pois era uma escolha vanguardista. Hoje, equipa modelos como A300, E20 Neo e E-Jet E2. A Mitsubishi tinha um cronograma ambicioso. Certificação até 2012 e as aeronaves voando até 2013. Eles queriam conquistar 20% do mercado de aeronaves de 70 a 90 assentos em 20 anos. Com previsão de 5.000 jatos, a meta da Mitsubishi de 1.000 era ambiciosa e demonstrava intenção clara. Os planos brilhavam em promessas, mas a realidade era menos reluzente. Imagine projetar uma mansão elegante e moderna e perceber que não entende nada de construir com vidro. Esse era o caso da Mitsubishi com os compósitos. Apesar da ideia grandiosa de uma estrutura quase toda de compósitos, a execução falhou. Pode ter sido arrogância ou erro de cálculo, mas a Mitsubishi deu um passo maior que a perna. Superar esse desafio até era possível, mas o MRJ resultante teria um preço mais adequado para uma nave espacial. Embora o menor peso e a melhor aerodinâmica fossem atrativos, questionou-se se esses ganhos justificariam os altos custos em uma aeronave do porte do MRJ. No final, Mitsubishi recuou de sua visão futurista, reservando o carbono e a fibra de vidro para as superfícies de controle da cauda e carenagens do motor, cerca de 12 a 15% do jato, o restante, o confiável e comprovado alumínio. O sonho revolucionário teve que ser deixado de lado, com o MRJ se acomodando em um território familiar. Mas nem tudo era desânimo. A Mitsubishi fez alguns ajustes na fuselagem, proporcionando um pouco mais de espaço na cabine. Com uma altura de 2,02 metros e largura de 2,76 metros, a cabine do MRJ ficou 2 centímetros à frente do Embraer E-Jet. Pode parecer pouco, mas na aviação isso já é motivo de comemoração. No design de aeronaves, alterar uma peça normalmente exige revisar todo o conjunto. Enquanto a Mitsubishi ajustava o MRJ, uma revelação importante surgiu. Aquela lacuna misteriosa deles não se restringia aos compósitos. A força da indústria japonesa passava uma falsa impressão de invencibilidade. Imagine a Mitsubishi como um chefe talentoso em reproduzir receitas, mas sem criar nenhuma do zero. Eles montaram aeronaves de destaque, mas sempre com receitas de outros. Até sua participação na asa do Boeing 787 foi como assar um bolo com mistura pronta. Impressionante, mas não original. Esse titã da aviação, com habilidade única na fabricação, de repente enfrentou uma verdade humilhante. Eles estavam navegando em águas desconhecidas. Pense assim, o melhor cirurgião cardíaco do mundo pode ficar completamente confuso diante de uma dor de dente. Com inúmeros desafios, Mitsubishi tornou-se um aluno dedicado, aprendendo durante a jornada, revisando projetos e recrutando especialistas de todos os cantos do mundo. Mas como acontece com todas as lições, elas vieram com um custo. Complexidades aumentando, orçamentos altos e prazos sempre mudando. A montagem do protótipo inicial deles, prevista para antes, só começou em 2011 e durou anos. E para aqueles que aguardavam ansiosamente na fila, sonhando com seu novo MRJ, bem, a paciência teria que se estender até 2017. Criar maravilhas, especialmente na aviação, exige paciência e perseverança. Em 2014, a apresentação do avião de passageiros no aeroporto Kamaki de Nagoya trouxe otimismo. Ali, a Mitsubishi construiu o icônico caça A6M0. Em novembro de 2015, o protótipo MRJ-90 fez seu voo inaugural. Aqui a trama complica. Como o espaço aéreo do Japão é tão lotado quanto um metrô de Tóquio, na hora do rush, o MRJ-90 precisou ir aos céus dos Estados Unidos da América para testes. Mas, como o destino quis, mesmo na Terra da Liberdade, velhos desafios continuaram a assombrá-los. Os voos de teste abriram uma verdadeira caixa de Pandora de problemas, empurrando a linha de chegada cada vez mais para longe.
Com a promessa inicial de uma estreia em 2017 desaparecendo lentamente, os envolvidos começaram a apostar em 2020 e, conforme as páginas do calendário viravam, o orçamento do projeto ultrapassou 3 bilhões de dólares. Mas essas mudanças constantes não agradaram à clientela. A empolgação inicial cedeu espaço a dúvidas e revisão de contratos. A equipe de marketing da Mitsubishi entra em cena com um truque clássico: rebranding. Em 2019, saiu o MRJ e entrou o SpaceJet. O MRJ-90 virou o M90, uma simples troca de nome, mas o MRJ-70, rebatizado como M100, passou por mais do que uma mudança de nome. Ele ganhou atualização, design renovado e especificações ajustadas. No auge, o projeto MRJ era o favorito da aviação. Companhias aéreas globais assinaram contratos entusiasmadas, totalizando 400 aeronaves encomendadas. Esse jato promissor conquistou fãs de Tóquio ao Texas, mas com o tempo, a narrativa ficou tão complexa quanto um romance de suspense. Explore o dinâmico setor de transporte aéreo regional dos Estados Unidos da América, onde grandes jatos dominam os céus. Embora esse mercado seja o campeão dos pesos pesados globalmente, ele traz consigo um conjunto próprio de nuances complexas. Imagine aeroportos futuristas e companhias aéreas regionais operando sob grandes nomes como Delta, United e American Airlines. Agora, aqui está o detalhe. Conflito intrigante surgiu entre as tripulações devido à relação entre o transporte regional e o principal. Porque o salário que cada um leva para casa não é o mesmo para todos. Surge o grande mediador, a cláusula de escopo, pacto entre companhias aéreas e sindicatos. Essa cláusula, um verdadeiro árbitro, determina as regras do jogo. Aqui aparecem os números-chave: 76 assentos e 39 toneladas. Passar disso é arriscado. Isso introduz o complexo balé do MRJ nos anos 2000. Os japoneses, mirando os mercados americano e global, iniciaram um projeto para aviões entre 70 e 90 assentos. Mas, como em toda grande história, os ventos da mudança sopraram pela indústria. As companhias aéreas, em busca de melhor economia, começaram a desejar aviões maiores, com capacidade para mais de 100 passageiros. O MRJ-90, antes um forte concorrente, agora parecia pequeno nesse jogo em constante evolução. Imagine tentar esticá-lo ainda mais, como se estivesse moldando uma linguiça de 40 metros de comprimento. Nos Estados Unidos da América, o MRJ-90 enfrentava dificuldades por ser grande demais para as restrições sindicais locais. Seu irmão, o MRJ-70, projetado especialmente para o mercado dos Estados Unidos da América, foi deixado de lado em meio a essas turbulências da indústria. De volta a 2007 em Paris, onde tudo foi anunciado. A aeronave era destaque na cidade, símbolo de competência futurista. Enquanto era desenvolvido, concorrentes lançaram modelos como E-Jet E2 e A220. De repente, o MRJ já não parecia mais tão futurista quanto prometido. Potenciais compradores, cansados do jogo de espera interminável, mudaram sua preferência para os concorrentes. No início da década de 2020, o MRJ enfrentava muitos problemas, erros estratégicos e um histórico de atrasos embaraçosos. Então veio uma reviravolta global que ninguém esperava, a pandemia. Ela abalou a indústria da aviação, tornando o futuro já incerto do MRJ ainda mais instável. O ambiente exigia escolhas difíceis. Em maio de 2020, a Mitsubishi começou a apertar o cinto, cortando orçamentos e reduzindo o número de funcionários. Fora do Japão, suas asas foram cortadas, os testes de voo suspensos, os aviões retornaram a Nagoya e alguns logo acabaram em ferros velhos. Em 2023, a esperança acabou quando a Mitsubishi Heavy Industries encerrou o programa SpaceJet. O Japão, referência em tecnologia, não conseguiu lançar seu próprio avião comercial. É fácil ironizar, mas tecnologia não garante sucesso em todos os setores. Destacar-se em áreas específicas não assegura facilidade em outras, especialmente na aviação. O MRJ enfrentou problemas porque a Mitsubishi assumiu desafios técnicos e estratégicos além do que podia. Mesmo fora da linha de produção, não havia garantia de tranquilidade, especialmente no turbulento setor de transporte regional.
Curiosamente, o MRJ não estava sozinho em suas dificuldades. Rivais como E-Jet E2 e Sukhoi Superjet 100 tiveram dificuldades, enquanto o Airbus A220 só avançou após ser salvo de sua crise de identidade como Bombardier C-Série. A queda do MRJ não é o fim das ambições do Japão na aviação civil. A culpa é da Mitsubishi e de alguns formuladores de políticas. Mas não esqueça do Honda Jet, fruto das decisões da Honda, que se destaca como jato executivo. Em essência, a Mitsubishi deu um salto ousado, enfrentou turbulências e saiu dessa experiência mais sábia. Se essa sabedoria adquirida em 15 anos e bilhões de dólares vale a troca, ainda é debatido. Mas quem sabe, talvez ainda vejamos a Fênix do Japão renascer na indústria da aviação. Vamos torcer para que não seja preciso esperar meio século.